Esther, capítulo 2, vai dizer assim, no versículo 15: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse: Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava a Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Só que até aqui tá bom. Senhor, aqui nessa noite, ó Pai querido, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aos teus filhos até agora. E grato ainda mais pelo que o Senhor fará nesta noite na vida destes, meu Pai. Porque mais uma vez me ponham aqui, ó Pai querido, como canal de bênção, como um vaso, ó Pai querido, para que o teu povo possa desfrutar daquilo que o Senhor tem nessa noite para a vida deles, meu Pai. Todos os inimigos da tua palavra, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, nós detemos agora no poder que há no nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor Deus, como flecha, ela venha acertar cada alvo aqui neste lugar, ó Pai. Assim, ó Pai querido, aqui que eu seja simplesmente uma ferramenta nas tuas mãos, para que o teu povo saia daqui neste lugar abençoado em ti. Em o nome de Jesus, assim eu te glorifico e te exalto. E amém, e amém. Pode tomar o seu assento. E quando nós falamos, né, é o 4º ano consecutivo que nós jejuamos, pastor Everton? 7º? Nossa, então estou muito atrasado. Virou cultura, uma cultura boa. Porque jejuar não é ruim, é bom para as nossas vidas. Por que eu falo isso para vocês? Porque o jejum, ele é mencionado na Bíblia, ele aparece na Bíblia, mas ele não é um mandamento. O jejum, mas ele é assumido como uma prática normal para um cristão. Mas um cristão normal em si, ele vai jejuar, ele vai se fortalecer, porque o jejum vai fazer com que você avance cada vez mais em sua caminhada, em seu chamado, em tudo aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E com certeza você vai ficar muito feliz, porque você vai estar matando cada vez mais a sua carne com os desejos deste mundo. E quando nós falamos em jejum, nós vai aparecendo alguns textos, pessoas na palavra, onde nós vamos falar a respeito de jejum. E aqui nós vamos ver nesse livro de Esther, um ato muito maravilhoso, da qual essa mulher, ela teve a audácia, a coragem de praticar um jejum bem radical. O jejum daquele onde você se abstém totalmente de alimento. E nós vamos ver nessa história aqui, que eu peguei no capítulo 2, falando quando ela já tinha sido levada aos aposentos, ao lugar onde o rei Assuero lá estava. Porque antes dela estar lá, aconteceu algo dentro dessa história, onde nós vamos ver que a antiga rainha, ela foi chamada para estar
em uma festa onde o rei ele queria mostrar para os seus subordinados a rainha, a beleza da qual ela tinha, e ela rejeitou. Ela rejeitou de ir até aquele lugar para ser mostrada para outras pessoas sobre aquela festa da qual o rei ele havia ali promovido para alguns outros príncipes. E ao decorrer disso houve algumas conversas de alguns conselheiros, e esses conselheiros lembraram o rei de que aquilo era algo muito ruim, principalmente para a imagem do rei, aonde também no seu reino também poderiam as outras mulheres também ter a mesma posição da rainha, onde elas poderiam também rejeitar os seus maridos. E de repente o rei ele executa um decreto onde ele leva essa rainha para um outro lugar, mas a ele foi direcionado para que ele pudesse ter uma outra rainha. E foram levadas várias mulheres para aquele lugar. E essas mulheres elas passavam por um processo de purificação. Elas eram totalmente cuidadas por eunucos, homens que até então eram guarda das mulheres. E eles preparavam ela praticamente no espaço de um ano para que elas pudessem se chegar à presença do rei da forma da qual elas deveriam estar e se apresentar. E nós vamos ver aqui a partir do versículo 15, Esther se chegando à presença do rei, onde nós vamos ver que ela foi preparada, ela tem uma história, ela tem a história de onde ela era filha de Abiail, né? E Mardoqueu, seu tio, da qual ele havia tomado ela como filha, porque ela não tinha mais descendentes próximos entre pai, mãe e irmão. E esse homem, ele pega ela como filha para ele e cuida dela. Mas chega em um dado momento na vida dos dois, onde ela é tirada e levada para o palácio do rei, onde ela é levada, cuidada e apresentada. E nós vamos ver que assim, as mulheres elas tinham alguns direitos de pedir algumas coisas, mas ela não pediu nada. Ela não pediu nada porque mais à frente nós vamos ver que ela tinha um grande pedido, um pedido praticamente quase que impossível, um pedido onde ela estaria entre homens e o próprio rei. Ao decorrer da história vocês irão entender o que ela fez. O tal jejum dela, que também foi bem promovido, não somente para com ela, mas dentre uma nação que corria perigo, porque essa nação aqui nós vamos ver, o povo dela, nós vamos ver que o povo dela começou a ser perseguido, o povo judeu, por causa de um homem que que não tinha uma certa empatia, de um homem que não tinha uma certa visão daquele povo, do povo de Deus que estava naquele lugar. Mas só que, entre meio a essa história, Mardoqueu, o tio dela, ele descobre uma conspiração, onde homens ali, eles querem tramar para contra o rei. E este homem, né, usado por Deus, um homem temente a Deus, tio dela, ele corre até ao palácio para que ele possa explicar para ela o que estava acontecendo, porque estavam tramando com o rei. Toda essa história, Deus ele foi trabalhando, Deus ele foi cuidando do povo dele, para que o povo dele pudesse experimentar aqui nessa história algo sobrenatural, algo do qual Deus ele tinha e tem um propósito para o seu povo específico, e ele queria que o povo experimentasse alguma coisa. É duro a gente falar um pouco disso, mas o povo eles passaram por um processo onde eles começaram a ter perseguição. Porque eu começo a olhar para os dias de hoje, e algumas pessoas ainda falam: se você não é perseguido, se você não sofre alguma coisa por causa do nome de Jesus, existe algo errado. Até agora há pouco, eu estava conversando com o Misael, dizendo que hoje está puxado. Eu falei assim: Misael, é por causa do jejum,
é por causa da consagração, é por causa daquilo que nós estamos fazendo. Porque o inimigo, ele não quer que você se consagre, o inimigo, ele não quer que você se separe para Deus, o inimigo não quer que você cresça espiritualmente, o inimigo, ele é um grande arquiteto para fazer você parar em meio à caminhada, em meio à sua fé, em tudo aquilo que você tem conquistado em Deus, e em tudo aquilo que você tem avançado em Deus. E aqui nós vamos ver essa conspiração. O homem foi lá e falou para a rainha, e a rainha falou para o rei, e aquilo foi resolvido. E ali nós vamos ver ali, de repente, tudo revirando contra o povo de Israel, aonde um súdito do rei, que não gosta do povo de Israel, começa a falar algumas coisas, porque em tempos ali, o rei, ele dava um direito, ele passava para algumas pessoas ali um anel dele, para que algo pudesse ser decretado como lei. Porque o anel do rei, ele era um selo. Todos os reis, eles tinham um selo, e geralmente esse selo, ele ficava sobre o seu anel, sobre o seu dedo. E todas as regras, e tudo aquilo que era decretado pelo rei, ele ia lá e carimbava em cima de algo, para que o povo pudesse ver que aquilo era um decreto legitimado pelo rei. É como se você fosse no cartório reconhecer firma de alguma coisa, e eles lá carimbam para você, e você sai de lá, não, esse documento é autêntico. E assim foi levantado um documento para que o povo de Israel pudesse ser perseguido. Mas em todo esse meio tempo, Esther, nós vamos ver nessa história de que ela não abriu a boca para dizer do qual povo ela pertencia. Ela se manteve em silêncio. Ela se manteve em silêncio para não... A gente não vai entender o motivo certo, mas com buscas mais profundas a gente pode compreender um pouco mais os motivos do qual ela não falou a respeito da sua descendência, daquilo que ela tinha, do povo que ela carregava em seus ombros, da cultura que ela carregava sobre a sua vida. E de repente chega um dado momento em que esse decreto, ele começa a rondar por todas as províncias do reino do rei Assuero. Em todos os lugares começou a se falar que o povo judeu começaria a ser morto por causa de eles não se dobrarem diante ou não aceitarem aquilo que o rei propunha como decreto ou como lei em seu reino. E o povo de Israel, assim como o tio de Esther, ele começou a saber disso, e começou todos os rumores, e o povo começou a lamentar, o povo começou a buscar, o povo começou a se humilhar. O povo, antes de Esther, eles começaram a jejuar, e se vestiram de pano de saco, e se humilharam, e começaram a anunciar, a mostrar para todo o povo que eles não estavam satisfeitos com aquilo, e com um certo temor, porque o povo corria um risco de vida. E o tio de Esther, com a grande sabedoria que ele tem, porque esse homem, ele era muito inteligente, ele correu até a porta do palácio do rei, porque ele não poderia entrar para o palácio do rei, para dentro dos lugares aonde pertencia o rei. Ele ficou de fora, e ele conseguiu falar com o pessoal que tinha contato com Esther. E ela procurou saber também, porque ela ouvia do lado de dentro o que o tio dela estava proclamando, o que ele estava querendo falar, o que ele estava querendo demonstrar com suas palavras. Ele estava demonstrando para o povo lá fora que ele precisava falar com o rei. Ele queria ter acesso lá dentro, para que alguém lá dentro descobrisse o que estava acontecendo lá fora, porque até então Esther, ela não sabia, ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo lá fora. E ela, através de algumas pessoas lá, dos seus guardas, ela começou a compreender o que estava acontecendo lá fora. O povo dela começou a receber, começou a ser perseguido.
E ela no telefone, porque ela não poderia ir lá, e ela mandou aquelas pessoas, aqueles guardas, para que eles pudessem ter tudo certinho, para que eles pudessem ter toda a estratégia para que aquilo fosse cancelado, para que aquele decreto não vigorasse mais. E o tio dela fala para ela: vai ter com o rei. Vai ter com o rei, porque existem homens e mulheres aqui inocentes, existem homens e mulheres aqui que estão a ponto de morte. E aqui é onde Esther, ela começa a ter o seu grande chamado. Às vezes até mesmo por ela não ter falado qual povo ela pertencia. E ela vem falar com seu tio assim: há 30 dias eu não tenho estado com o rei, há 30 dias ele não me chama para ter com ele. Mas Deus, na sua grandiosidade, Ele começa a trabalhar naquele meio. Ela fala para ele assim: coloque o povo para jejuar por mim. Coloque o povo para jejuar por mim. 3 dias, não comais. Por 3 dias vocês não podem comer. Não somente durante o dia, mas também à noite. Não, vocês não vão comer nada, vocês não vão ingerir nada. Simplesmente jejue pela minha vida. E o mais gostoso nisso tudo, o mais interessante, o mais maravilhado que eu fico nisso, sabe o que é? Hoje é qual dia de jejum que nós estamos? 3º dia. Na hora que eu estava preparando a mensagem, eu falei: uau, Deus. Ela pediu o povo para jejuar 3 dias por ela, porque ela disse assim: porque não é permitido, porque existia uma regra, porque toda pessoa que fosse à presença do rei, sem a permissão do rei, sem ter a hora marcada, a data marcada, aquela pessoa ela era morta. Mas tinha um outro porém nessa situação. Porque se eu chegasse na presença do rei sem autorização, existia uma última esperança minha, aonde o rei estendesse para mim o cetro, aonde o rei poderia estender o seu cetro de ouro, para que possa você adentrar, se chegar à presença do rei. E essa história, ela é muito linda, porque ela tem uma tipologia. Ela tem algo parecido nos dias de hoje para mim e para você. Porque o cetro para mim, ele já foi estendido. O cetro para você, ele já foi estendido. Porque quando eu lembro do sacrifício que Jesus fez, eu posso até me equivocar, mas a maneira da cruz, ela é um cetro estendido para mim, porque está consumado, você é aceito, você pode entrar na presença do Rei dos Reis, porque aqui nós vamos ver uma tipologia daquilo que Deus ele estava para fazer nos dias futuros, para mim e para você, porque hoje nós podemos adentrar, hoje nós podemos experimentar aquilo que existe de melhor, porque quando eu vou entrar na presença do Rei, existe uma marca invisível em mim e também em você, da qual, não, esse aqui ele pode entrar em minha presença. Porque é sobrenatural. Porque o tema da minha mensagem, eu coloquei assim, se prepare para entrar na presença. Porque nós vamos ver todo um preparo da rainha Esther. A rainha Esther, ela preparou tudo. Ela se preparou não somente em jejum e consagração. Isso que nós estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo é um jejum para que nós possamos amadurecer mais a nossa fé, onde nós precisamos crescer mais espiritualmente e alcançar os lugares aonde Deus quer que nós venhamos estar, porque Deus ele tem lugares maiores para você estar, porque nós vamos ver isso aqui com a rainha Esther, nós vamos ver com José e dentre outros homens que onde Deus os levaram. Às vezes você está aqui dentro nessa noite e não tem a compreensão de onde Deus ele quer te levar.
Mas quando nós nos deparamos com aquilo que esses homens faziam, o que essa mulher fazia, nós estamos fazendo pouco demais. Jejum, nossa, não, eu não gosto de ficar sem comer, eu não gosto de ficar sem fazer aquilo, eu não gosto. Mas é assim, o jejum ele vai fazer você amadurecer mais e mais, vai fazer você crescer, vai fazer você abandonar as práticas lá fora. E assim ela fez. Ela se preparou espiritualmente para quê? Para entrar na presença do rei, porque ela sabia o risco que ela estava correndo, porque de qualquer jeito ela poderia morrer. Ela poderia morrer se falasse de qual povo ela pertencia, mas ela também poderia morrer se ela entrasse na presença do rei e o cetro simplesmente ficasse estendido, ficasse na posição vertical sobre a mão do rei. Ao que ela vai falar: se perecer, eu pereço. Se eu morrer, eu morri. Para você que está envolvido com missões aqui, todos nós aqui estamos envolvidos com missões, porque se a mim é preciso eu falar do reino de Deus lá fora, eu faço missão. Porque eu falo para vocês que eu já vi, não aconteceu comigo, mas eu já vi pessoas sendo humilhadas por causa do amor de Deus, por causa daquilo que ela carrega. Esther, ela tinha toda a consciência, ela sabia, ela conhecia o Deus que ela servia, mas ela não temeu, ela foi a si mesma. Mas também ela se preparou na forma física. Ela se vestiu das suas vestes reais e se colocou na presença do rei. E o mais interessante é que ela não foi simplesmente uma vez só na presença do rei, porque a gente vai ver no capítulo mais para frente que ela voltou à presença do rei e o rei estendeu sobre ela o cetro. Ela foi lá e tão somente ela tocou com o dedo na ponta daquele cetro, como aceitação, e ela esteve diante do rei. E isso nós precisamos no dia de hoje. Quando nós falamos na época contemporânea, é os dias de hoje, é a nossa realidade, porque a Bíblia, aqui nós estamos falando de algo passado, mas que reflete no nosso dia de hoje. Nós temos um total acesso à presença do Rei dos Reis, mas como estamos no nosso dia? Como que estamos? Será que estamos experimentando gigantes, guerras, e deixado a presença do rei, aquele que precisa ser o nosso primórdio, todas as manhãs, todos os dias? Você está sendo preparado para algo maior, e você precisa desfrutar disso. Você precisa crescer e amadurecer nesse requisito de que eu hoje preciso ir à presença do rei. Eu preciso ir à presença do rei, porque ali ela teve uma grande e extrema necessidade. E nós vamos ver que tudo aquilo que ela fez valeu a pena. Valeu a pena, porque não somente a aceitação na presença do rei, mas o pedido, do qual ela não havia pedido antes, ele foi feito para o rei Assuero. Nós vamos ver ao decorrer de toda a história de Esther, que o que ela pediu foi para que o rei revogasse o decreto aonde o seu povo estava sendo condenado, porque ela colocou para o rei que ela também corria um risco de vida.
e o rei não quis abrir mão dela. E isso é para você, porque o Rei dos Reis, Ele não abre mão de você. O Rei dos Reis, o que Ele quer é que você permaneça firme, é que você esteja todos os dias pronto para entrar na presença dEle e desfrutar de um relacionamento. Não somente com o que acontecia aqui, porque o rei, na hora que dava na telha, ele chamava uma das suas mulheres, ele chamava uma, porque havia 30 dias que Esther estava lá. Hoje não, hoje eu não preciso esperar o meu rei chamar. Eu não preciso chamar, eu não preciso esperar o Rei dos Reis, o nosso Pai Celestial. Filho, venha à minha presença, porque isso precisa ser espontâneo meu, isso precisa ser um desejo ardente em meu coração, em entrar na presença do Rei, em desfrutar daquilo que existe de melhor, porque como eu já disse, o cetro já foi estendido, o véu já foi rasgado, eu tenho acesso e eu posso entrar a hora que eu quiser, de manhã, pela tarde, à noite, pela madrugada, eu posso. Mas vamos nos preparar também, porque eu vou entrar na presença do Rei. Eu quero jejuar, eu quero estar não somente apto, mas eu quero estar em consagração, para que eu possa ter uma intimidade melhor do que ela, melhor do que dentre outros homens, na palavra que nós vamos ver. Porque quando você tem intimidade, você vai muito mais além. Você vai muito mais além. Porque o jejuar, ele vai trazer consequências para as nossas vidas. O jejuar, ele vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, com que você tenha autoridade, com que você tenha mais prática na palavra, com que você tenha mais entendimento. Às vezes muitas coisas que nós passamos, às vezes pode ser ter falta de uma consagração maior ou então melhor, para que possamos alcançar algo no coração de Deus, porque não é uma troca. Senhor, eu quero jejuar. Acabou os 21 dias, você é livre para jejuar também. Você é livre. Antes do propósito dos 21 dias, eu estava em um propósito com Deus, em um jejum com Deus. E o pastor também, nos encontros que nós tivemos, ele falou assim: não, calma lá, porque eu estou num propósito com Deus. Eu estou no propósito com Deus. O jejuar, ele vai fazer com que você se torne mais santificado. Essa colocação correta. O jejuar, ele vai fazer com que eu me torne mais santificado. Apto também para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Já viu aquela historinha? Ou aquilo que a Bíblia fala também, a respeito do jejum? Essa casta não sai, a não ser que estivesse com jejum e oração. Aí nas nossas conversas, nós ouvimos alguns casos. Uma pessoa ficou endemoniada em determinado lugar, e de repente, vamos procurar um pastor, uma pessoa que está em jejum. Chegaram lá, a pessoa estava em jejum, mas o demônio falou algo para a vida daquela pessoa, onde, você comeu seu comedor de pão. Mas espera aí, o que nós estamos fazendo aqui é para crescimento, é para amadurecimento, é para que nós possamos enfrentar ainda mais aquilo, porque aquilo que o diabo tem se levantado contra as nossas vidas, para que nós possamos ter discernimento, para que possamos entender as coisas espirituais. As coisas espirituais nós vamos entender por fé e também na nossa consagração, porque os nossos olhos, eles podem estar mais sensíveis, os nossos ouvidos mais sensíveis, os nossos sentidos mais sensíveis à voz de Deus, e nós vamos começar a entender não somente o mundo espiritual, mas coisas que Deus, Ele quer que você conheça para crescimento seu, para que você lá fora possa
explicar muito bem, evangelizar muito bem, para que você possa ministrar a palavra, para que você possa ministrar a cura, para que você possa ministrar aquilo do qual você foi chamado. Porque o jejum ele tem a ver com o seu lado pessoal, com a sua vida, com a sua carne. Porque quando você começa a se consagrar, uma das coisas em nós que começa a sumir é a nossa alma. Que é isso, pastor? Como assim? Os nossos desejos da alma, os nossos desejos da carne. É por isso que nós vamos entender, quando Paulo vai falar lá em Gálatas, a respeito da milícia entre a carne e o espírito. Porque, com certeza, quando falava-se aqui dos 21 dias de jejum, com certeza, a sua carne falou assim: nossa, jejum de novo. Por quê? Porque a sua carne ela não quer jejuar. Você carnal aqui não quer jejuar, mas o Espírito dentro de você, o Espírito Santo falando ao teu Espírito: jejue, jejue, jejue. Jejue, porque só assim você vai crescer na fé, só assim você vai entender os meus mistérios, somente assim você vai alcançar os lugares aonde você ainda não foi colocado. Porque o jejum ele vai para a nossa parte pessoal mesmo. Ele vai massacrar a nossa alma, ele vai massacrar o seu desejo. Às vezes aquele pecadinho de estimação que estiver aí, a partir de agora ele não vai estar mais. Amém? Porque duro é você ter um pecadinho de estimação. Esses 21 dias, porque é sempre assim: se você não alimentar o cachorro, ele vai morrer. Se você não alimentar esse bichinho de estimação que se chama pecado em sua vida, ele vai morrer. Esses 21 dias é para que você possa entender que existe coisas que você precisa abrir mão, para você experimentar ainda mais da presença do Senhor. Porque você vai ser totalmente aceito, você vai ser totalmente visitado pelo Espírito Santo, você vai ser curado, você vai ser curada, você vai receber, você vai ser envolvido por uma atmosfera espiritual, onde você, nossa, Deus, eu nunca experimentei isso na minha vida, Deus, eu quero mais. Você vai sair desses 21 dias querendo mais de Deus, você não vai parar, você vai continuar. Tudo aquilo que você vive contrário à palavra de Deus, você vai começar a uma reviravolta na sua vida, onde você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus só vai fazer quando eu deixar. Deus, eu deixo o Senhor operar na minha vida. Deus, eu deixo o Senhor fazer na minha vida. Faço, porque hoje eu não tenho reserva, e eu entrego ao Senhor a minha vida como um todo, a minha família, a minha saúde, os meus filhos. Deus, a minha saúde, eu te entrego tudo, as minhas finanças, a minha casa, o meu carro, tudo eu entrego ao Senhor. Não se reserve, não se reserve, para que você esteja se preparando para entrar na presença do Rei. Porque eu falo para você, o Rei, Ele não vai estender o cetro para você. O Rei, Ele não vai estender o cetro para você, porque o cetro ele já está estendido. Meu súdito, eu te recebo, venha. 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 E desfrute. Sente ao meu lado do trono. O que você quer, meu súdito? Está vendo como que é o contrário? Eu venho percebendo que é o contrário. Eu me consagro sem nada, sem querer nada em troca, e de repente o meu Senhor Ele me pergunta para mim: o que você quer? Porque é isso que o rei vai fazer com Esther. Pede, porque até a metade do meu reino eu te darei. Está vendo como que é diferente?
Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Pai, eu queria tanto aquela coisa. Senhor, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Senhor, me dá, me dá. Nada contra pedir, meus irmãos, nada contra. Mas é o contrário, o rei lhe oferece. Porque quando você começar a inverter as coisas, você vai ver que é totalmente diferente. O rei, ele vai te oferecer: meu filho, o que você quer? Aí você pode falar qualquer coisa que ele vai te dar. Você pode falar qualquer coisa que ele vai te dar, porque com certeza, na hora que o rei dos reis falar para você: filho, o que você quer? Você vai fazer assim: nossa, eu queria tanta coisa. Não é verdade? Você quer, nós queremos tantas coisas, não é verdade? Eu vou generalizar, porque nós queremos tantas coisas, muitas coisas. E na hora de ouvir aquilo do rei, e aí? O que você vai querer? Vai faltar palavras, porque foi invertido. Eu simplesmente me consagrei, busquei me santificar mais, busquei me purificar mais, e busquei matar a minha carne cada vez mais. E de repente eu estou em uma situação que eu não sei o que eu quero mais na presença do rei. Me veio até um louvor aqui agora. Eu só quero tua presença. Sabe? As coisas materiais não vai valer mais nada quando eu estiver na presença do rei. Aquela causa na justiça não vale mais nada quando você está na presença do rei. Aquela enfermidade que parece que ela não tem cura mais, parece que não tem mais jeito para aquilo, ela não vai valer mais nada quando eu estiver na presença do rei. Aquela casa, aquela situação com os filhos, elas não vão valer mais nada quando eu estiver na presença do rei. Quando eu estiver na presença do rei, não vai valer mais nada, as coisas materiais vão ficar por aí, porque o que vai me acrescentar é quando eu estiver na presença do rei. Quando eu estiver na presença do rei, essa é a parte que não me será tirada, é a parte que vai ser me acrescentada, é a parte aonde eu vou aprender ainda mais sobre as coisas celestiais, é onde eu vou aprender sobre mais aquilo que o meu rei, ele quer que eu faça. Então se prepare para você experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. Às vezes você pode estar aqui nessa noite um pouco cansado por aquilo que você fez durante o dia, mas receba isso no seu subconsciente. Quando você estiver na presença do rei, é só a presença dele e mais nada. Esther, ela fez um pedido não somente para ela, mas para todo um povo. Você está num propósito de 21 dias. Você não sabe o que Deus ele vai fazer nesses 21 dias. Mas se prepare, porque a presença dele vai se manifestar de uma maneira poderosa. Poderosa. Se você nunca experimentou algo de Deus na sua vida, nesses 21 dias você vai experimentar. Vai experimentar, porque eu libero esta palavra sobre a sua vida. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. Sobrenatural. Quando você entrar na presença. Se chegar um irmão para você e espera aí, eu estou na presença. Depois do culto nós conversamos. Eu só quero entrar na presença do rei.
eu estou me preparando. Eu coloco as minhas vestes reais e avanço. Se morrer, morrer. Porque eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo. E Ele quer que você acesse. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Coisas piores fazíamos quando não estávamos na presença do Rei. Ah, mas vai demorar, porque quando acontecem algumas coisas, que demore, eu vou passar a eternidade com Ele. Porque o que nós vivemos aqui é simplesmente um vislumbre daquilo que nós iremos viver por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque lá nós vamos ter, por toda a eternidade, a presença do grande eu sou. Enquanto isso, eu vou me preparando e entrando na presença, buscando a presença do Senhor, cada vez mais, cada vez mais. Porque para os dias de hoje, o que importa é buscar a presença, me preparando e entrando na presença, me preparando e entrando na presença. Porque nós vamos ver com os sacerdotes. Antes, o sacerdote, para entrar na presença de Deus, no lugar santo do santo, ele se purificava. Ele ficava durante um tempo se purificando, para ultrapassar o grande véu que separava o lugar santo e o santo dos santos. E ainda assim, ele entrava com alguns sininhos amarrados em suas vestes e uma corda amarrada no seu pé, porque se ele entrasse naquele lugar de forma da qual Deus não aprovasse, ele era puxado, porque não existia mais vida. Para vocês verem como que é a seriedade para entrar na presença de Deus, lá antigamente. E eu ainda assim falo para você que ainda assim é sério. Para entrar na presença do Senhor precisamos ter o raciocínio, o entendimento de que eu não estou em qualquer lugar. Porque eu entro na presença do Senhor, eu me preparo, eu entro na presença do Senhor, para que Ele possa também receber a minha adoração. Porque Deus, Ele não recebe qualquer adoração. Porque a única coisa que Ele quer de mim e de você, um coração puro e verdadeiro, para entrar na presença. Amém? Tem um louvor aí, pastor? Convido você a se colocar de pé. E convido você também a praticar um pouco disso. 3 dias alguns aqui estão jejuando. Que você possa, nessa noite, ter uma experiência com Deus. Porque o jejum ele vai te fazer ficar mais próximo de Deus. Ele vai fazer você a exercer o domínio próprio. Você vai experimentar milagres. Se porventura você precisa de libertação na sua vida, você vai experimentar isso também. E Deus também, Ele vai te dar respostas. Porque tudo isso estava contido naquele jejum de Esther.
estava contido naquele propósito para com aquele povo. E o povo, ele teve resposta. E aquele povo teve resposta daquilo que eles precisavam. O decreto foi revogado. Depois que Ester jejuou e entrou na presença do rei, o decreto foi revogado. O rei tirou aquele decreto. E aquele povo entrou em júbilo. E o povo entrou em júbilo. Porque o tio de Ester, ele experimentou algo sobrenatural sobre a vida dele após aquele jejum, aquele propósito. Porque aquela pessoa que arquitetou tudo para que aquele povo pudesse ser morto, ele foi tirado do cargo. E um ato de humilhação foi feito naquele lugar, porque o tio de Ester, ele foi colocado em um cavalinho, em um cavalo. E aquele que arquitetou tudo para que o povo pudesse ser destruído, foi puxando o cavalinho. E ainda gritando assim: assim se faz alguém a quem o rei quer honrar. Assim se faz a alguém a quem o rei quer honrar. Assim se faz a alguém a quem o rei quer honrar. Que você experimente isso na sua vida. Se você está sofrendo perseguição, dificuldade, seja ela de qualquer natureza, assim se faz o meu Deus a quem Ele quer honrar. Eu quero deixar esse tempo para você. Eu quero deixar esse tempo para você experimentar um pouco da presença do Senhor. Você possa nessa noite sair daqui cheio, transbordante da presença do Senhor em sua vida.